Está no ar. Programa Alfa e Ômega. Alfa e Ômega, princípio e fim. Jesus Cristo reina em mim. Deus somente, Deus em tudo e sempre. Sua palavra é luz pra gente. Alfa e Ômega, começo e fim. Jesus Cristo sempre em mim. Deus somente, Deus em tudo e sempre. Sua luz nos guia eternamente. Olá, olá, um bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Alfa e Ômega, aqui pela sua rádio SDS 93.3, a sua nossa rádio diocesana. Sou eu, Marcos, da comunidade Alfa e Ômega, que estarei com você até as 9 horas da manhã, trazendo para você a palavra do Senhor, o Santo Evangelho desta quinta-feira e também o nosso terço da comunidade Alfa e Ômega, além de muita música, a parábola do Senhor, o recado de Deus e muita graça que Deus quer derramar sobre a sua vida, o seu coração, sobre a nossa vida, a nossa família. Então se una comigo e nós nos unimos ao coração de Deus para elevar a Ele as nossas preces, os nossos pedidos, os nossos louvores. Aumenta o som do seu rádio para ouvir a melhor música católica. E a primeira delas que nós escolhemos para você é esta daqui, ó. Evangelho do Dia. E nesse momento nós queremos acolher a palavra do Senhor, o Santo Evangelho desta quinta-feira. Hoje a igreja celebra a memória de Santo Agostinho. Santo Agostinho, que é um dos maiores santos e doutores da nossa igreja católica. Ele nasceu na África, filho de pai pagão e de Santa Mônica. Ele que na sua juventude levou uma vida desregrada e buscava a verdade em várias filosofias. Estudou retórica e se tornou um brilhante professor. Teve um filho, fruto de um relacionamento fora do casamento. E a sua busca interior pela verdade, Santo Agostinho foi levado a conhecer a Sagrada Escritura e também conheceu o bispo Ambrósio e após uma profunda relutância interior converteu-se ao cristianismo. Foi batizado pelo mesmo bispo Ambrósio que futuramente se tornou Santo Ambrósio, junto com o seu filho. E de volta à sua terra, a África, fundou uma pequena comunidade de vida de oração. E mais tarde foi ordenado sacerdote e depois bispo de Hipona, onde exerceu grande influência como pregador, pastor e escritor. E as suas obras se destacam entre Confissões e A Cidade de Deus, que são os dois grandes marcos do pensamento cristão e da filosofia cristã. Santo Agostinho faleceu em 430, durante o cerco dos vândalos a Hipona, deixando um legado de fé, de sabedoria e de amor a Deus. Peçamos a intercessão de Santo Agostinho para que, ao ouvir a Sagrada Escritura, o Santo Evangelho, que o nosso coração, como o coração de Agostinho, se converta ao Senhor. O Evangelho desta quinta-feira é de Mateus, capítulo 24, versículos de 42 a 51. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficai preparados, porque na hora que menos pensais o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para lhes dar alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo Senhor o encontrar agindo assim quando voltar. Em verdade vos digo, ele lhe confiará
a administração de todos os seus bens. Mas se o empregado mal pensar, meu senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados, então o senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera e na hora em que ele não sabe. Ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esse evangelho de hoje que nós acabamos de ouvir, ele nos coloca diante de um chamado muito claro de Jesus. Vigiai, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. A parábola que nós acabamos de ouvir do dono da casa e do servo fiel, ela mostra que o discípulo de Cristo não pode viver distraído e nem deixar para depois a conversão e a prática do bem. A vigilância cristã, ela não significa viver com medo, mas viver em consciência e fidelidade, sabendo que a vida é dom de Deus e que um dia prestaremos contas a esse mesmo Deus, nosso Pai. Então, portanto, nós não podemos viver numa distração com a nossa vida, como que se a vida fosse algo próprio nosso e que poderemos fazer dela o que nós bem entendemos. Veja que Jesus ele nos mostra dois caminhos: o do servo fiel, que administra com responsabilidade, e a do servo mau, que se perde na violência, na vida desregrada. Veja o exemplo de Santo Agostinho que nós ouvimos no início. Ele que viveu uma vida desregrada, mas que se converteu, mudou de rota, mudou de caminho e colocou-se na estrada de Jesus. E a diferença entre eles, entre esses dois servos, não está em saber o momento da vinda do Senhor, mas em como vivem cada dia esse chamado vigiai. Assim, esse evangelho ele nos convida a três práticas fundamentais. Primeiro, colocar Deus no centro da nossa vida cotidiana, fazer tudo por Deus, para Deus, Ele é o centro. Segundo, viver a fé com coerência, não apenas em momentos especiais, não apenas naqueles momentos fáceis ou naqueles momentos em que nós estamos vivendo a nossa vida cristã dentro da igreja, numa pastoral, num movimento. E o terceiro ponto, ser responsável no cuidado com o próximo, especialmente os mais frágeis. Esse é o nosso dever como cristão, amar o próximo como a nós mesmos, ou então como Cristo nos amou. E estar vigilante é viver cada dia como uma oportunidade de amar e servir, para que quando o Senhor vier, Ele nos encontre prontos e com o coração cheio de frutos de bondade e fidelidade. O servo fiel de hoje pode ser você, eu. O servo fiel desta parábola pode ser cada um de nós. Se viver a cada dia e cada instante com amor, com esperança e confiança em Deus. Ser fiel não é para muitos, é para aqueles que têm o coração sintonizado no coração de Jesus. E eu te convido nesse momento a rezar comigo, a estar em oração diante do Senhor e diante desse evangelho responder com uma oração. Senhor Jesus, Tu nos chamas à vigilância e à fidelidade em cada momento da nossa vida. Por isso, Senhor, dá-nos um coração atento à Tua presença, firmes na esperança e generosos no serviço aos irmãos. Que não nos deixemos distrair pelos enganos do mundo, pelas distrações, mas vivamos cada dia como oportunidades de amar e servir. Quando vieres ao nosso encontro, Senhor, encontra-nos prontos, fiéis, cheios de fruto de bondade, para que a nossa vida seja uma glória vossa.
assim seja. Amém. Terço, Alfa e Ômega. E este é o momento de nós nos unirmos em oração através do terço da nossa comunidade Alfa e Ômega. Esse terço que nos leva a proclamar que Ele é o Senhor da nossa vida, das nossas causas, das nossas situações. Ele é o Rei, Ele é o único bem, Ele é o Senhor de todas as nossas realidades. Vamos entregar a Ele a nossa vida, entregar as nossas intenções, apresentá-lo o nosso coração, para que Ele possa dominar sobre nós e sobre todas as situações que nós o apresentamos. Para que Ele seja o Senhor, para que a nossa vida gire em torno de Deus. E Ele seja o centro da nossa vida, o centro de todas as nossas intenções. Portanto, meu irmão, minha irmã, coloque a sua intenção, seu pedido de oração nesse momento, mas não como aquele que já se sente derrotado por causa da grande preocupação com as suas dificuldades, mas como aquele que tem fé, como aquele que ao tomar o terço nas mãos, diz para o Senhor: eu coloco nas tuas mãos, porque eu sei que o Senhor é capaz, eu sei que para ti nada é impossível. Por isso, Senhor, aqui está o meu coração, aqui estão as minhas intenções. Recebe, Jesus, todo o meu ser, toda a minha vida, toda a minha família. Recebe todos aqueles a quem eu dirijo esta oração, esse terço. Recebe, Senhor, todas as intenções de todas as pessoas que me pediram oração. Recebe, Jesus, todos aqueles que estão fragilizados na sua casa pela enfermidade física, espiritual, psíquica. Recebe, Senhor, todas as pessoas que estão encarcerados nos seus problemas, nas suas dúvidas, nas suas dificuldades. Quero, Senhor, que através desse terço todas as correntes se quebrem e peço, Senhor, para que o Teu Espírito Santo preencha o coração de todos aqueles que se sentem sozinhos, abandonados, esquecidos e que por algum momento se sentiram traídos. Recebe, Senhor, cada coração dessas pessoas que estão na audiência agora. Recebe, Senhor, o coração de todos os pais, mães, filhos que estão ouvindo nesse momento o nosso terço. Que eles possam sentir a Tua presença, que eles possam ser revigorados pelo Teu Santo Espírito. Por isso, meu irmão, minha irmã, vamos iniciar o nosso terço, traçando sobre nós o sinal da cruz. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Primeira dezena. Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de nossas vidas. Amém.
Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São João da Cruz, rogai por nós. Segunda dezena. Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de nossas vidas. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. 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 Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresa d'Ávila, rogai por nós. Terceira dezena. Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de nossas vidas. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. 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 Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Quarta dezena. Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de nossas vidas. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. 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 Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Francisco de Assis, rogai por nós. Quinta dezena. Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de nossas vidas. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém.
Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Baluartes da vocação Alfa e Ômega, rogai por nós. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O recado de Deus. E esse é o momento do nosso recado de Deus. Esse recado que quer ser para você um momento de reflexão, que através de uma pequena história, Deus quer nos dar grandes lições para a nossa vida, olhando para aquilo que nós desejamos, para aquilo que nós muitas vezes aspiramos, mas que nem sempre está de acordo com a vontade de Deus. E que Deus se utiliza dos nossos sonhos, dos nossos projetos para transformar a nossa vida e nos saciar a nossa sede. Veja a história de Santo Agostinho. Ele que desejava conhecer a verdade, conheceu de fato quando ele buscou no lugar certo. Ele que buscava a Deus através dessa busca pela verdade, mas não encontrava, porque buscava onde Deus não estava. E quando ele encontrou a Deus, ele conheceu toda a verdade. E que essa pequena parábola das 3 árvores você possa se entregar nas mãos de Deus, sabendo que Ele se utiliza de toda a nossa vida para nos fazer encontrar com Ele. Ouça com bastante atenção. Havia no alto da montanha 3 pequenas árvores que sonhavam o que seriam depois de grandes. A primeira, olhando as estrelas, disse: eu quero ser o baú mais precioso do mundo, cheio de tesouros. Para tal até eu me disponho a ser cortada. A segunda árvore olhou para o riacho e suspirou: eu quero ser um grande navio para transportar reis e rainhas. A terceira árvore olhou o vale e disse: eu quero ficar aqui, no alto da montanha, e crescer muito, crescer tanto que as pessoas, ao olharem para mim, levantem seus olhos e pensem em Deus. Muitos anos se passaram e certo dia vieram 3 lenhadores pouco ecológicos e cortaram as 3 árvores, todas ansiosas em serem transformadas naquilo com que sonhavam. Mas lenhadores não costumam ouvir nem entender sonhos de árvores. Que pena! A primeira árvore acabou sendo transformada num coxo de animais, coberto de feno. A segunda virou um simples e pequeno barco de pesca, carregando pessoas e peixes todos os dias. E a terceira árvore, mesmo sonhando em ficar no alto da montanha, acabou cortada em altas vigas e colocada de lado em um depósito. E todas as 3 árvores se perguntavam desiludidas e tristes: mas para que isso? Mas numa certa noite, cheia de luz e de estrelas, onde havia 1000 melodias no ar, uma jovem mulher colocou o seu neném recém-nascido naquele coxo de animais. E de repente, a primeira árvore percebeu que continha o maior tesouro do mundo, Jesus Cristo, o Salvador. A segunda árvore, anos mais tarde, acabou transportando um homem que acabou dormindo no barco. Mas quando a tempestade quase afundou o pequeno barco, o homem se levantou e disse: paz.
e num relance, a segunda árvore entendeu que estava carregando o Rei dos céus e da terra. Tempo mais tarde, numa sexta-feira, a terceira árvore espantou-se quando suas vigas foram unidas em forma de cruz, e um homem foi pregado nela. Logo ela se sentiu horrível e cruel, mas logo no domingo, o mundo vibrou de alegria, e a terceira árvore entendeu que nela havia sido pregado um homem para a salvação da humanidade, e que as pessoas sempre se lembrariam de Deus e de seu Filho Jesus Cristo ao olharem para ela. As árvores haviam tido sonhos, mas as suas realizações foram 1000 vezes melhores e mais sábias do que haviam imaginado. Claro, temos os nossos sonhos, os nossos planos, que por vezes não coincidem com os planos que Deus tem para nós, e sempre somos surpreendidos com a sua generosidade e misericórdia. Não reclame se você acha que não conseguiu realizar seus sonhos particulares. Deus tem planos grandiosos para cada um de nós. Deus sonha com cada um de nós. Basta confiar a nossa vida a Ele, entregar a nossa vida aos planos de Deus. Importante compreendermos que tudo que vem de Deus é bom e devemos esperar nele, pois Ele sabe muito bem o que é melhor para cada um de nós. E com a graça de Deus, estamos chegando ao final de mais uma edição do nosso programa Alfa e Ômega. Mas antes, não poderia encerrar esse nosso programa sem nos dirigir àquela que é a nossa mãe, a Nossa Senhora. Então vamos rezar, vamos nos colocar sob o seu manto, a sua proteção, a sua intercessão, rezando juntos. Ó Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, chegamos assim ao final desse nosso programa, elevando a Ti nossa gratidão e nossa confiança. Tu que acolhestes em Teu coração a palavra de Deus e a transformaste em vida, ensina-nos também a viver na fidelidade e no amor a esse nosso Deus. Intercede por cada ouvinte que nos acompanhou nesse momento, pelas suas famílias, pelos seus trabalhos, suas necessidades. Cobre-nos com o Teu manto de ternura, ó Mãe, e conduz-nos sempre ao Teu Filho Jesus, único Salvador, nossa paz e nossa esperança. Mãe querida, guarda-nos nesta vida, protege-nos do mal e fortalece-nos na fé, para que, iluminados pela luz do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, possamos caminhar firmes rumo à eternidade, à santidade. Que a Tua presença na nossa vida possa frutificar, possa crescer, possa aumentar, e assim nós possamos nos aproximar de Jesus. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E que, através da intercessão de Nossa Senhora, você possa receber toda a graça e a bênção de Deus nesse dia, e que a tua fé possa te aproximar ainda mais de Jesus e assim viver a santidade cada dia, em cada ato, em cada pensamento, em cada decisão. Meu irmão, minha irmã, amanhã o nosso programa volta nesse mesmo horário, que você possa acompanhar com fidelidade o nosso programa e que Deus te abençoe. Então, até amanhã, povo de Deus! Alfa e Ômega, começo e fim, Jesus Cristo sempre em mim. Deus somente, Deus em tudo e sempre, sua luz nos guia eternamente. Fé que guia, amor que salva, até breve que Deus te guarda. Nos encontramos na próxima. Fique na paz e na presença de Deus.